Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao blog e ao canal do Professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos construir então o desenho dessa bomba d'água. Essa bomba d'água é bastante interessante a configuração dela, né? A gente tem aqui várias vistas, inclusive tem uma vista aqui na vista frontal, uma vista considerada superior, uma vista aqui lateral esquerda, representada em corte. Tem um plano de corte também transpassando aqui a vista superior, né? E ela é representada aqui na vista frontal, para ver esses detalhes internos da peça. Vou começar o trabalho por essa vista aqui. Essa vista vai me fornecer alguns dados. Esse círculo aqui, ó, eu vou na vista lateral, né, como ela está em corte, ó, o corte A está passando por aqui, ó. Então, esse diâmetro de 55 é representado por esse diâmetro maior, né? E esse diâmetro menor é o diâmetro aqui, efetivamente, de 35. Nessa cota de 35 é essa parede e essa parede. Então eu vou fazer primeiro o diâmetro de 55, que é o diâmetro maior, e o diâmetro de 35, diâmetro de 35, né, raio 17,5, né, que é esse diâmetro aqui menor. Percebam que ele tem um deslocamento aqui de centro, né, de 2,5. Então, vamos fazer os dois círculos no AutoCAD e a gente já combina este deslocamento. Então, layer aqui vai ser para mim contorno. Então, círculo. O primeiro vai ser raio 17,5. O segundo vai ser um diâmetro ali de 55. Então, circle. Um diâmetro 55. Lembrando, pessoal, que as layers já foram configuradas, né, conforme a necessidade desse arquivo. E esse arquivo você encontra no blog do professor Bruno Leite. Na descrição do vídeo você também pode estar acessando. Então, eu preciso deslocar isso aqui, 2,5 para vertical. Então, move, seleciona isso aqui, F8 ativado, comando orto, 2,5. Já fiz o deslocamento. Aqui meu sistema de referência não vai adiantar ele ficar aqui nesse momento, então vou deslocar ele aqui. Deixar ele escondido aqui, vamos dizer assim. Então, para mim não vai interessar que ele fique aí. Tenho novos círculos aqui. Vamos analisar o desenho para chegar mais perto. Em função desse centro, eu tenho um círculo que dá origem aqui. Esse aqui eu vou fazer com linha de centro, raio 38. Deixa eu dar uma analisada aqui, ó. Raio de 37,5. Então eu tenho um raio de 38 na linha de centro e outra raio de 37,5 e uma de 35. Com contorno eu vou fazer aquela de 35. Então círculo, centro aqui é o do círculo maior. Ela tem, ó, 35, vamos lá. Então 35 de raio, isso aqui é contorno. Isso aqui não, isso aqui, ó, 37,5 é linha de centro e 38 é linha de centro. Então 37,5, linha de centro, círculo, centro do círculo maior, 37,5, mais um círculo. Agora, em referência ao círculo maior, raio de 38. Então, em relação a círculos, eu já estou resolvendo os meus problemas. Agora, a primeira coisa que você tem que analisar é isso aqui, ó. Você tem uma linha inclinada, ó, a 22 graus em relação a essa aqui. Essa linha para mim, ó, aqui é 0 grau. Ela está a 90 graus. Então, 90 mais 22 igual 112. Então, você vai ter que fazer uma linha, primeiramente aqui na horizontal, né, para a gente determinar. Dá um F8 aqui. Clico na linha, aproximo o cursor, ficou vermelho, Linked. Leva ele lá do outro lado. Então, vou fazer uma na vertical agora. Não me importa o comprimento. Eu faço ela na vertical. Centro do círculo maior. Line. Centro do círculo maior. Dei um clique ali. Cliquei na linha, aproximo o cursor, ficou vermelhinho. Ultrapasso, clico aqui embaixo. Então, tenho aqui duas linhas construídas. O meu objetivo com essas linhas é
construir as minhas linhas de referência. Essa aqui, ó, é uma linha de referência, ou seja, ela está a 22 graus de inclinação e eu vou construir ela nesse momento, porque 0 até 90, 90 mais 22, 112 graus. Então, line, clico no centro, tecla F8, vou dar um comprimento, ó, 50 de comprimento, teclinha Tab aí no seu teclado, você tecla Tab, depois você analisa os graus, está escrito na área gráfica lá, 116. Como a gente tinha feito o cálculo, era 90 mais 22, então 112 graus. Pronto, fixei essa linha aqui a 102 graus. Se você quiser confirmar, você pega aqui o angular, daqui até lá, ó, 112 graus está correto. A próxima linha que você vai analisar é o seguinte: você tem a 22 mais 65. Quando você falar 22 mais 65 é igual menos 180 graus, que é o primeiro e o segundo quadrante juntos, você sobra 93 graus. Então você tem o seguinte aqui, ó. Se você pensar em 93 graus, você tem de 0 até 90. Então você tem, ó, 90 mais 22 mais 65 é igual 177 graus. Então aqui, ó, a diferença de 177 para 180 é 3 graus. Então a inclinação dessa linha aqui, ó, é 3 graus. Você vai fazer uma nova linha aí. Então, clico aqui no centro, desloco, digito o valor lá, 50 de comprimento, teclinha Tab e o ângulo 177, ou seja, 180 menos 177, 3 graus de inclinação. Esses 3 graus está aqui, ó. Vamos cotar? Clico e clico. Quanto? 177 ou aqueles 3 graus que eu acabei de falar para vocês. Seria esses 3 graus aqui, tá? Continuo. Vamos desenhar novamente. Se você tem essa referência, você tem 31 graus para baixo. Mas se você pensar o seguinte, ó, aqui tem 3 graus, ok? Então, ó, 31 menos 3 sobra 28. Então, daqui a aqui eu tenho 28, enquanto dessa linha até aqui tem 31. Vamos pensar que tem 28 a partir da linha do 180 graus, tá? Então, você vai pensar assim, ó, tem 28 graus aqui para baixo. Ok? Então, ó, 180 menos 28, então você tem 152 graus. Então, você pega a line, clica aqui no centro, desloca 50 de comprimento, teclinha Tab, 152 graus. Você tem a sua linha fixada. Continuo a fazer conta. Então, eu tenho, ó, 28 mais 31, ok? Lembra do 28 aqui, ó? Então, ó, 28 mais 31 é igual menos 180 graus. Eu tenho 121 graus desse ponto até aqui. Então, vamos lá. Então, line, clico aqui, desloco. Então, 50 eu completo, tecla Tab, 121 graus. Com relação ao posicionamento de linhas desse lado, ó, já fechei aí esses posicionamentos. Vou analisar quanto vale isso aqui, ó. Na linha de 37,5, ó, eu vou fazer as roscas, certo? Tudo que é azul vai ficar na linha de 37,5. E esses círculos, esses furos aqui, ó, fica na de 38, tá? Então vamos fazer primeiro essa aqui, ó, de 37,5, tá? Então vamos lá, fazer primeiro esse aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, ó, roscas. Pegar um círculo. Eu falei que ia fazer primeiro essa aqui com 3 graus, né? Então vamos lá. Seria este ponto aqui. Então a linha menor. Pego aqui intersecção. Se não está pegando intersecção, você tem que clicar com o botão direito aqui no Snap e configurar o seu Snap, tá? Vamos deixar aqui desligado a tangente. Vamos ligar a intersecção. O quadrante está legal. E ok, vamos ver se ele pega a intersecção. Pegou a intersecção. Então a gente vai fazer um círculo aqui com raio 2.1. Vamos ver por que é 2.1 esse raio aí. Esse raio tem 2.1 por quê? Aí quanto vale o furo aqui, ó? 4.2. Então você tem 4.2 de furo, você tem 2.1 de raio. M5, então a rosca é 5. Então o diâmetro desse externo aqui é 5. 5 menos 4,2. Cada lado aqui, ó, vai ficar 0,4. Tá bom? Daí você tem que fazer o seguinte: fazer um círculo aqui com raio 2,5. Então lá, círculo
2.5, tá? Aí você pode recortar com o trim, ó. Você vem aqui e recorta o que está sobrando aí, tá? Nessa rosca aí. Então fica assim, tudo bem? Deixa eu ver se eu fiz igual lá. Não, tem que dar um Ctrl Z aqui para ele voltar. Vou cortar de novo. Cortar daqui, aqui e aqui, ó, tá? Então a rosca está pronta. Você tem essa primeira e tem essa segunda aqui em cima. Vamos confirmar? Tem essa aqui e tem mais essa aqui em cima. Vamos copiar então? Então seleciono esse aqui, vai lá em Copy, tá vendo? Copy, clica aqui no centro e vamos colar onde? Aqui, ó, na intersecção. Clicou na intersecção, a rosca está pronta, tá? Daí a gente vai voltar aqui. A gente vai ter que ajustar depois essas coisinhas assim, né? Aonde a rosca está em função da linha, esses cortes aqui. Vamos fazer de novo lá. Então, em função da linha. Se você clicar aqui, Lingit aproxima de um ponto a outro. Se ele girar assim, você tem que pensar o seguinte: Lingit de um ponto a outro. Fechou? Ele não vai conseguir então fazer o procedimento aqui de ligação. Você pode fazer o seguinte então: fazer um círculo aqui, ó, de novo, porque a layer roscas está vigente, com raio 2.5. Daí você vai cortar, trim, cortar a região onde, deixa eu voltar aqui, cortar essa região aqui da rosca, vai ficar igual o outro, tá? Você tem mais uma rosca representada aqui embaixo, ó. Então você vai copiar aqui, ó. Então seleciona Copy e vamos levar ela na intersecção aqui, tá? Pegou a intersecção, tá certo? Vamos fazer de novo aqui, ó, Circle na intersecção com raio 2.5. Em relação ao desenho, vou fazer o corte na parte de baixo. Então, Trim, corte aqui. Então, desse lado eu já tenho as 3 roscas ali construídas, ok? Tem essas 3 roscas construídas aqui. Vou fazer esta furação aqui com raio 3. Vamos lá? Então, contorno, Circle, uso a intersecção de fora, raio 3, tá? Aqui mesmo eu tenho que descobrir então no desenho quanto vale este diâmetro externo aqui, esse maior, que seria um diâmetro interno, seria diâmetro 6 o externo, raio 6, então seria um diâmetro de 12 aqui. Então você vai lá, Circle, na intersecção aqui, um diâmetro de 12. Isso aí já está resolvido desse lado. Agora você tem que dar uma olhadinha nesse diâmetro aqui, ó. Esse diâmetro vale raio 7, ele é maior. Então, vamos lá, Circle, na intersecção ou no centro, mais fácil no centro, raio 7. Então, uma copy até aqui, no centro, e outra cópia no centro desse. Então, fiz os círculos que eu precisava. Agora eu tenho que fazer os cortes das linhas corretamente, né, para que eu consiga representar da forma que está aqui. Então, aqui eu tenho que cortar a linha e fazer os raios. O raio aqui, nesse da rosca, vale raio 2,5, e nesse que não, esse que é furo, vale 3. Então, vamos lá. Então, vou aproximar aqui, pegar a ferramenta é o Trim, recorto aqui também. Não, aqui tem que deixar cheio, vamos lá, voltar, Ctrl Z. Mas aqui eu posso recortar, aqui eu posso recortar, aqui eu posso recortar, e aqui também. Aqui também vamos deixar recortado por enquanto. Vamos recortar aqui, deixa eu dar um Ctrl Z,
Cortar aqui primeiro, depois aqui. Recorto aqui, esse e esse aqui. Aonde a rosca, o raio então é 2,5. Então, um fillet com raio 2,5. Então, onde é a rosca, o raio é 2,5. Dá Enter, raio 2,5. Dá Enter. Aqui eu vou recortar depois. Então, dá Enter, raio. Enter novamente. Faz o raio. Aqui o raio é 3. Então, fillet raio 3. Clico aqui. Fillet raio 3. Clico aqui. Tem uma linha que passa aqui, tá vendo? Ó, vamos ver lá. Tá vendo essa linha aqui? Agora sim, aquela história de você utilizar o arco dá certo. Então, ó, você aproxima aqui, ó, clica nessa linha, nesse segmento de arco. Clica aqui, aproxima o cursor, Limiting e procura o próximo endpoint aqui, ó, que é o quadradinho. Tem que ser o quadradinho, né? Clicou no quadradinho, ele vai ligar lá linha com linha. Daí ele vai fechar, tá vendo? Vai fechar. Agora eu vou continuar o meu desenho, tá? Eu vou utilizar uma função mirror. Então você tem aqui, vou selecionar tudo isso aqui, tem as roscas, né? Seleciono as roscas, seleciono essas linhas aqui, seleciono o que é centro, seleciono o que é centro, seleciono o círculo, seleciono o arco, seleciono o raio, seleciono essas linhas, isso aqui, a linha de centro, e vou selecionando para que eu possa espelhar isso aqui lá do outro lado, tá? Então selecionei tudo, selecionar Mirror, o centro de giro é o centro da peça, F8, foi para cima, é isso que eu preciso, dá um clique lá em cima e dá um Enter. Pronto, do outro lado tem a mesma configuração. Se você olhar aqui, você vai perceber que a angularidade é a mesma, tá vendo as inclinações? Então desse lado aqui praticamente eu fechei também a minha construção. Agora eu tenho que trabalhar esse raio aqui. Aqui ó, eu tenho o mesmo raio aqui, que seria raio 2,5, tem que fazer esse raio de 2,5. Vamos lá do outro lado. Então, vou utilizar o Trim, vou recortar aqui. Então, faz um raio de 2,5. Do outro lado, vou fazer também um raio de 2,5. Vou utilizar o Trim aqui para recortar o que sobrou. Vamos ver como está no meu desenho aqui. Tá legal, isso mesmo. Daí vou desenhar mais detalhes da peça aqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma analisada legal aqui. Isso aqui eu vou deixar para depois, porque eu preciso modificar ele aqui, ó, nessa região. Então ele vai ficar por último. Vou desenhar, pessoal, este perfil aqui, ó. Esse perfil eu vou analisar primeiro a vista de baixo. Eu sei que o diâmetro de 39 é total, ok? Mas eu sei que tem um raio de 3,5. Se tem 3,5 aqui em cima, aqui embaixo também tem 3,5. Então tem 7 no total. Então a gente vai ter que fazer uma linha, uma linha com 39 para cima e 39 para baixo. Vamos ver? Vamos lá. Então vou fazer aqui do lado primeiro. Então, vou fazer uma linha qualquer aqui, uma linha com 10. Tá? Fiz uma linha com 10 aí. Então offset de 39. Clico aqui, clico para baixo. Então isso aqui tem 39. Se você pegar aqui, ó, medida linear 39, ok? Se você pegar um círculo, vamos pegar um círculo aqui de 2 pontos. Cliquei aqui, clico aqui. Ele tem diâmetro 7. Cotar para ver. Diâmetro 7. Por que diâmetro 7? Porque aqui no desenho fala em raio de 3,5. Então tem diâmetro 7. Então esse cara aqui, ó, vou fazer uma cópia dele. Ó. Então copy. Vou clicar aqui e vou clicar aqui embaixo. Feita a cópia.
Aqui, ó, eu tenho uma linha que liga. Vou ligar ela então. Então, line desse ponto até esse, ó. Aí eu vou utilizar essa linha aqui, ó, move daqui até o centro. Essa linha aqui, ó, move daqui até o centro. Trim, recortar isso e recortar isso. Essa linha aqui eu vou mandar ela para o espaço. Então, quando você cotar aqui, aqui tem que dar 39. Tá? Porque aqui fala que dá 39, então aqui também dá. Deletei. Então eu tenho essa configuração aqui, ó. Tá? E vou ligar uma linha aqui mais tarde. Diâmetro de 32, ok? Então vamos lá. Então você tem lá o desenho. Line, a partir do centro aqui, ó. Offset de 16. Daqui para cima e daqui para baixo. Daí você vai fazer um raio aqui, não vai? O raio que ele fala lá é um raio de 1,5. Então, Fillet, um raio de 1,5. Então, clico aqui, fez o raio. Dá Enter, clico aqui, ele fez o raio. Essa linha aqui, por enquanto, não serve mais, então deleto ela. Então, esse perfil está pronto aí. Só que não tem um comprimento aqui. Eu tenho que voltar na vista aqui da peça, ver as informações que ela me fornece. Quais informações que ela me fornece são interessantes, são relevantes, são as profundidades. Ó. Então vamos lá. Eu tenho uma figura de 27, ó, 27 por 15. Eu vou fazer essa figura primeiro, 27 por 15. Vamos lá. Então align, fazer aqui fora. 27 por 15, 27 e 15. Então essa figurinha aqui, eu vou levar ela aqui, ó. Então move, clico aqui, F8, clico aqui, ó. Pronto, posicionei. Tinha uma linha a mais, não tinha? Ó, clico e deleto. Então eu venho aqui agora, analiso o desenho. Agora tem uma figura de 23 por 17, que é 15 mais 2, dá 17 de profundidade. Então 23 por 17. Então lá, line, linha 23, 17. Opa, deixa eu fazer aqui com o comando Word. Deixa eu dar um F8. Então, line 17, 23, 17 e 23. Seleciono, move esse ponto, dou um F8 agora para eu conseguir encontrar o ponto certo. Clico na linha que sobra, deleto. Então eu tenho já a configuração aqui do roscado. Então tenho uma configuração feita aqui, 23 e 27. Tenho então aqui isso aqui construído. Eu tenho que descobrir agora esta aresta aqui, essa face, como que eu posiciono ela. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo esse arco aqui? Vou construir ele, ó. Vou construir primeiro observando o seguinte, ó. Esta vista auxiliar. Eu tenho aqui, ó, 12.2, uma linha a partir do centro para baixo, e eu tenho aqui também, ó, 42, uma linha a partir do centro para a minha esquerda, então 12.2 para baixo. Então eu tenho lá um offset de 12.2 dessa linha para baixo. E tenho aqui um offset de 42, deixa eu confirmar, 42 desta linha para a minha esquerda. Então isso aqui é meu centro, tá? Então vou fazer círculo aqui com linha de centro, vou fazer com contorno, né? Depois eu faço uma com centro. Então círculo com raio de 48 e raio 28. Então raio a partir disso aqui, ó, raio 28, enter, raio 48, tá? Então fiz ali os raios. Eu preciso fazer uma linha de centro. Eu estou num plano intermediário, entendeu? Então eu tenho 48 para 28. Se você 48 menos 28, você tem 20 de diferença. Então aqui esse raio interno aqui, ó, é um raio de 38, que seria o centro. Então vou fazer um raio de 38 com linha de centro. Então centro, um círculo, raio 38. Pronto.
Daqui a pouco a gente vai ter que passar aqui recortando o que está sobrando. Vou aproveitar, vou tirar isso aqui, ó, dessa zona onde estamos construindo aí, ó, círculos, essas coisas, utilizando o Move. Deixar ele aqui do lado. Já trabalhamos bastante com ele aí. Então eu tenho ele aqui já construído. Tenho aqui os meus círculos básicos. Tenho que fazer o seguinte agora, pessoal. Tem que vir aqui, ó, e analisar a largura da peça. 122 total, tá vendo? Em função da linha de centro da peça. Então isso aqui tem 61. Então eu vou fazer uma linha com 61 lá, tranquilo? Então offset de 61 dessa linha para cá. Então essa face tem que estar aqui, ó, 61. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou diminuir essa linha aqui um pouco, tá me atrapalhando. Então isso aqui, ó, referência de 61 em função da linha de centro. Se eu cotar, ó, tem que ter 61. Então tem efetivamente 61 de comprimento. Vou apagar. Agora eu vou analisar o seguinte. Eu preciso saber isso aqui, ó. Olha bem o desenho como que é. Ele tem um raio e de repente ele fica plano, tá vendo? Então ele pega uma referência assim, vamos lá, vamos ver. Ele pega uma referência e deixa plana. Então vamos pegar a partir dessa linha e vamos deixar plana. Vamos deixar plana. Então, a partir de quando a gente vai deixar plano? A partir daqui, ó. Então a gente vai deixar transpassar aqui. Então, ó, line, a partir da intersecção, a gente vai vir para cá. Legal? Então deixa eu ver se eu fiz essa linha, se eu estou usando line com o orto ligado, tá legalzinho, não está, então tem que tirar. Então line, o orto tem que estar ligado. Então line, clico aqui. Então eu fiz uma linha a partir da onde? A partir da intersecção daquela linha de 42 que eu fiz, né? E fiz uma linha a partir do círculo. Então eu vou selecionar esse sistema, vou pegar um Move, clicar aqui no centro e trazer ele na referência de 61, ok? A referência de 61 eu posso deletar, essa linha aqui eu posso reduzir o comprimento, vai ficar assim. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso recortar, então trim, a partir daqui, deixa eu dar uma olhada como está o desenho, a partir daqui, a partir desta região, reduz aqui, a partir dessa região menor, região maior, vamos lá, clico aqui, aí sobra um arco, né? Eu vou ter que apagar ele, aqui sobra também um arco e eu apago ele, isso aqui tem que tirar também, então trim, apago isso aqui. Aí eu estou nessa situação aqui, tá vendo? Então, ó, vamos analisar o desenho. O nosso acontece aqui, ó, um contorno aqui, tá vendo? A gente conhece esse raio, ó. Esse raio tem raio 3, ó. Vamos fazer ele com raio 3, um raio um pouco, raio 2,5, vamos fazer. Então aqui, ó, círculo. Você pode fazer assim, ó, um círculo, ó, de tangente, tangente, raio. Então, tangente, tangente, raio 2,5. Certo? Então, isso aqui você tem que converter ele para contorno, né? Você vem aqui, ó, com trim e recorta isso aqui, recorta aqui, clica na linha, deleta ela. Aqui você tem que recortar efetivamente a partir deste ponto e o restante você pode estar deletando também. Aí essa região já está pronta, vamos conferir, ó. Esse contorno já está legal, já resolvemos a nossa situação aí. Daí aqui eu tenho que continuar a minha construção. Então, se esse diâmetro não passa aqui, ó, eu tenho que dar uma analisada. Então ele passa na parte de baixo, mas na parte de cima não. Vamos deixar para cortar depois.
Ou agora, a partir daqui não passa. Vamos recortar ele já. Então, trim, vamos cortar ele aqui. Vamos cortar ele aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como ele está. Tranquilo. Então cortamos ali. Sobrou um arco. Eu deleto esse arco aí. Ok? Agora eu vou construir o que? Construir esta partezinha aqui, ó. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou fazer uma linha aqui, ó, de 12 por 10. Então vou fazer um quadradinho lá. Vamos lá? Então, com contorno, então line 12, profundidade 10, 12, 10. Isso está pronto, tá? Isso aqui tem 12 por 10. Então aqui cotar 12, certo? Profundidade 10. É o que o desenho fala, ok? Então eu fiz isso aqui, ó. Tenho 12 por 10 de profundidade. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, pessoal. Vou fazer, ó. Vou fazer 10,75 por 10. Porque eu vou deixar essa parede com um cada lado, tá? Então 12 menos 10 vai ficar 2, um cada lado. Então, vou fazer aqui 10 interno, 10,75 de profundidade. Então, line 10, 10,75 de profundidade, 10 e fecho. Seleciono, move, clico no centro e clico no centro dessa. Pronto, eu fiz aquela caixinha. Essa linha aqui, ó, eu vou ampliar o comprimento dela. Eu vou apagar, na verdade, essa linha aqui. Vai ficar só de baixo, tá vendo? Essa linha, lembra que ela tinha 12? Ela tinha 12, mas aqui tem 20, tá? Então, se você tem 12, mais 4, você tem 20. Então, vou ampliar aqui, ó. Aproximo, limit, 4 para a minha direita. Aproximo, limit, 4 para a minha esquerda. Então, o que eu faço? Eu vou fazer linhas aqui agora, porque depois eu vou levar esse sistema para lá e vou fazendo meus raios. Então, fazer linhas aqui e aqui. Depois eu faço essas duas linhas de baixo aqui. Então, ó, line, clico aqui e faço uma linha aqui com 20. Tá? Eu pego essa linha aqui e faço outra do outro lado com 20 também. Só que eu preciso de linhas aqui, ó. Então, ó, line, pego esse centro, clico e faço aqui com 15. Tá? Eu faço um offset. Porque esse offset aqui é de 2.5 que eu vou fazer, ó. Offset de 2,5 aqui e aqui, aqui e aqui. Então eu apago essa linha, ó. Porque eu tenho isso aqui, ó. Pronto, tá vendo? Então offset 2,5 cada lado. Depois eu recorto tudo que sobrar aqui quando eu posicionar. Vamos para a posição. Isso aqui é bastante importante. Em função aqui, ó, desta linha de centro, estou a 22. Tá? Em função dessa linha, estou a 8,2. Observem bem aqui, ó, 8,2 em função desta linha que já existe, tá? E a partir e o centro dela, a partir do centro da peça está 22. Então vamos lá, fazer uma linha com 22. A partir daqui, ó, então line, vou lá, 22 e vou para baixo. Abaixo 30. Então vou cotar isso aqui para ver se está legal. Isso aqui está com 22 em função da linha de centro, beleza, eu vou apagar. E a altura, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar o limit, levar essa linha até aqui mais ou menos, legal. Vou trazer essa linha até aqui, na intersecção. Vou fazer uma linha aqui com 8,2 de altura. Então, clico aqui, ó, 8,2. Legal? Tirar essa linha de baixo até. Então, isso aqui, ó, se eu cotar, ela tem que ter 8,2. Bom? E essa mesma linha de 8,2 tem que estar a 22 do centro. Então, está legal. Essa linha aqui eu nem preciso dela mais. Agora,
vou fazer o seguinte, ó. Vou selecionar isso aqui, utilizar o Move, vou clicar aqui, F8 para você entender melhor o que eu vou fazer, ó. Vou levar ele aqui, ó. Certo? Então minhas posições, ó, eu acabo mandando embora. Vou analisar os raios. Então aqui tem raio, não tem, ó. Então o exercício fala, esse raio aqui vou fazer com raio 3, tá? Então vamos lá. Então Filet raio 3, se eu fazer um raio aqui, então ele vai já eliminar essas linhas, tá? Agora eu tenho isso aqui para resolver. Então vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer um trim aqui, ó, cortar essa parte, cortar aqui e cortar aqui. Vou pegar esse arco que sobrou e vou deletar. Vou pegar o trim, recortar aqui, 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 essa região pequena e essa aqui. Vou cortar aqui. Então ficou só uma linhazinha aqui. Deixa eu ver se ele é fechado. Ah não, ele é fechado, eu vou ter que retornar. Ctrl Z. Beleza, vamos cortar então. Trim. Só aqui, essa parte, o que sobrou eu deleto. Então ficou certinho aqui. Como eu cortei o arco aqui, ó, eu tenho que fazer um raio aqui. Então esse raio está representado aqui. Eu vou utilizar o mesmo raio daqui, que é raio de 2,5. Então vamos lá. Então vou fazer um raio de 2,5 aqui. Então ó, Filet raio 2,5. Então clico aqui e clico aqui. Então essa região eu já matei também. Então vamos lá. Estou aqui. Tenho que fazer isso aqui, ó, tá? Então eu tenho uma altura de 42, tá vendo? Então vou fazer uma linha de 42 ali mesmo, ó, com contorno mesmo, para facilitar. Daqui F8, tá? 42. Certo? Então vamos medir isso aqui, vamos dimensionar, vou clicar aqui, ó. 42, ok? Então Circle, vamos ver o diâmetro dele. Raio 3, vamos lá. A partir daqui, raio 3 e o outro círculo. Esse contorno aqui, ó, ele faz parte disso aqui, ó. Então diâmetro 12, ó, raio 6. Então, Circle. Isso aqui tem um diâmetro de 12. Daí você pergunta assim, como vou fazer pegando a tangente aqui? Então você tem que fazer o seguinte, ó, escolher essa linha que você fez auxiliar aqui, tá vendo? Deletar ela, deixar só a linha de centro. Daí você tem que analisar o seguinte, ó. Esta linha aqui, ó, está pegando a tangente daqui até o centro, tá? Depois tem um raio. Então vamos lá. Vamos aqui nas configurações do Snap. Vamos desligar, deixar só centro e tangente, ok? Então line, clico no centro desse diâmetro menor aqui, ó, e clico na tangente desse, ó. Pronto, larga a linha aí. Daí eu tenho que fazer raio, né? Então vamos cortar essa parte aqui. Então trim, fazer um cortezinho aqui, fazer um raio desse lado aqui, fazer um Filet com um raio de, nesse raio aqui eu vou repetir o raio que está aqui, ó, raio de 3. Então raio 3, enter. Então aqui e aqui, tá feito. E do outro lado, vamos ver do outro lado. Do outro lado eu vou fazer uma linha do centro até aqui, ó. Vou transpassar. Então line do centro, tá? Transpasso aqui. Daí você tem o seguinte aqui, pessoal. Você tem que fazer um raio aqui, ó, tá? Vamos lá. E esse raio vale aqui, ó. E a linha depois só recortar com trim. Esse raio também vale 3 que eu usei, né? Então, Filet com raio 3. Você faz aqui, ele já leva as duas linhas embora. Trim, seleciona aqui, manda embora. Até aqui já estamos bem adiantados com o nosso exercício. Vamos dar uma olhada em termos de construção, como que ele está. Tá bem interessante a construção dele já, tá? Então temos que construir outro bocal da peça aqui, tá? Então vamos analisar aqui.
quando você analisa isso aqui e vê uma simetria, tá vendo? 122, você vê uma simetria, então por que não utilizar o mirror, né? E eu preciso desse perfil desse lado, tá vendo? Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar isso aqui, fazer uma linha onde interessa, tá vendo? Como as precisões não estão ligadas, você tem que voltar aqui no Snap, ó, tirar a tangente, colocar endpoint, quadrante, é o que vai interessar agora. Então tem que pegar endpoint, fazer uma linha aqui do endpoint até o endpoint do arco de novo lá em cima lá. Vamos lá. Beleza, fizemos isso aí. Vou selecionar o arco, selecionar essa linha e selecionar o arco de baixo. Só que eu preciso, ó, antes disso, eu preciso de uma linha com 122 de comprimento aqui. Então, line, a partir desse ponto, ultrapassando aqui, ó, 122. Tá? Essa linha vai ser minha referência. Então, seleciono e seleciono. Aí você pega lá, mirror, clica onde? No centro da linha, tá vendo? Nesse midpoint dela, nesse triângulo. Daí você vai para cima, ele vai aparecer do outro lado. Daí você dá um Enter. Pronto, a referência do outro lado já está pronta. Essa linha você pode apagar. E essa linha aqui não existe aqui, ó, você pode apagar também. Tá vendo? Fiz ela só para ajudar na construção. Isso aqui já está pronto. Daí você tem isso aqui, ó, um diâmetro aqui. E esse diâmetro vale, já conhecido por nós, ó, 32. Se é 32 aqui também. Daí você vai lá, faz uma linha aqui, a partir desse ponto, para sua esquerda, pega o offset de 16, clica aqui, vai para cima, clica aqui e vai para baixo. Esse aqui você pode mandar embora. Então, você tem que fazer um raio aqui, não tem? Vamos dar uma olhada, você tem que fazer um raiozinho. Opa, raio de 3. Vamos fazer esse raio então. Então, Filet, um raio 3 do arco até aqui, tá? Pensa assim, ó. Então é do arco até aqui, ok? Então essa sobra aqui, ó, isso aqui já ficou errado. Então foi line do endpoint, ó, daqui, reduz o desenho até o endpoint de novo, até aparecer o quadradinho ali, ó. Feito. Agora você tem que pensar o seguinte, ó, o desenho te dá uma medida legal aqui. Tá vendo esse raio de 26 aqui, ó? Tem um centro aqui. O centro está posicionado a 20 e a 26 aqui. Então, vou fazer um offset de 26 e um offset de 20 aqui. Vamos lá? Então, eu tenho aqui, ó, offset de 20 daqui para lá. Um offset de 26 daqui para baixo. Então, vou fazer um círculo aqui com raio 26, concorda? Então, ó, raio 26. Então, vamos lá. Então, circle aqui. Se não pegou a precisão aqui de intersecção, tem que vir aqui na precisão e ligar intersection, tá vendo? Então, na intersecção, um raio de 26, concorda? Isso aqui está pronto. Então, trim, corta aqui. Opa, deixa eu dar o trim corretamente. Corta aqui, corta aqui. Aqui tem que cortar também. Então, trim, corta aqui. O arco que sobra, eu deleto. E essas linhas aqui que foram auxiliares, eu deleto também. Aqui é o seguinte, eu tenho que construir alguma coisa aqui. É isso aqui, tá vendo? Vamos ver se tem medida aqui. Medida, raio 3. Se tem raio 3, o diâmetro é 6. Então você vai lá. Um círculo, ó, de tangente, tangente, rádios. Ó, tangente, tangente, raio 3. Ó, 3, enter. Círculo construído. Trim. Corta. Corta e corta. Linha que sobra, clico e deleto. Linha que sobra, clico e deleto. Isso aqui, matei. Aqui tem que fazer um tangente também. Então, ó, raio 3. Então, círculo, tá vendo? Tangente, tangente, rádios, ó. Tangente, tangente e um raio 3. Uso trim, vamos recortar. Recorto e recorto. Deixa eu dar uma olhada como está agora. Bom, pessoal, com relação a cotas, muito tranquilo, tá? Com relação a você colocar aqui as
achuras, né? Então você tem que pensar o seguinte: se aqui vai ser totalmente isso, tem um detalhe aqui para dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha nesse detalhe aqui. Então esse detalhe tem um raio sobrando aqui. Eu vou colocar raio de 2,5. Vamos lá. Então fight é 2,5 o raio, beleza. Vamos clicar aqui para ver o que dá. Excluímos o arco que estava sobrando. Aqui está sobrando, ó, trim. Então depois você dá uma boa, de uma vasculhada aí no seu desenho para ver se está sobrando arestas, tá? Aqui eu estou fazendo bem rápido para a gente deixar um vídeo não tão extenso, mas mesmo assim ele vai ficar um vídeo até que maior do que eu esperava. Vamos ver se isso aqui é fechado. Então aqui embaixo ele é aberto. Então trim, vamos cortar aqui, abrimos ele. Aqui é fechado os dois, vamos lá. Aberto um, fechado os outros. Então tem que fechar esse aqui. Então trim, abro esse aqui fica fechado, esse aqui fica aberto. Deixa eu ver. Esse aqui fica com um raio, tem que deixar um raio de 2,5, vamos lá ver. Então esse diâmetro não continua aqui, vamos analisar, ele continua aqui em cima, né? Então temos que mantê-lo aqui. Então esse diâmetro vai aproxima, link até aqui. Aí eu vou ter que fazer um raio aqui de 2,5. Então fillet com raio de 2,5 aqui e aqui. Trim, recorto o que está sobrando. Opa, sobrou uma linhazinha aqui, vamos deletar. Já está com uma carinha melhor. Aqui o raio está certo, vamos lá ver. Já está legal. Então pessoal, vamos dar uma analisadinha aqui como vai ficar as achuras. Então, para você achurar, primeiro eu vou deixar layer corrente lá, é mais fácil. Deixar layer de achura corrente. Hatch. Vou clicar aqui e vou selecionar uma achura como essa. Vou clicar nessas regiões, eu vou clicando e vou achurando. Aqui ele transpassou, a gente vai ter que voltar. Não pode não, aqui pode. Ctrl Z aqui não pode. Então você tem que clicar somente aonde você tem efetivamente achuras. Vou clicando. Achurando tudo aí onde precisa. Aqui, aqui, aqui. Aqui vamos analisar o nosso desenho. Reduzir aqui essa achura nessa região aqui por 0,5. Ficam achuras aí menores, né? Depois você regula aí conforme a necessidade do seu desenho aí. Tudo bem? Então na hora de achurar é bem tranquilo também. Vamos só selecionando as áreas e acrescentando aí as achuras. Como ficou com uma carinha até interessante aqui. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Tá invadindo aqui onde não deve. Tá? Então é isso aí, pessoal. O desenho vai ficar assim. Depois você vai achurar. Temos que cotar também, né? Selecionar aqui cotas e distribuir aí as cotas no desenho, por exemplo, tá? Daí fica a critério do aluno. Acho que o mais difícil seria interpretar, né? Chegar até aqui, depois a achura que foi bem tranquilo aqui no comando hatch, né?